para falar um pouco sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos e os desafios em sua implantação, a Papiro Circular convidou o advogado Fabrício Soler, sócio responsável pelo Departamento de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Felsberg Advogados. O Fabrício é um dos maiores especialistas na área jurídica sobre direito ambiental e um dos mais admirados advogados desta área em âmbito internacional. Especialista em gestão ambiental e negócios do setor energético pela USP, organizador do Código dos Resíduos, consultor do Banco Mundial para Estudos em Resíduos Sólidos e conselheiro de Meio Ambiente da Fiesp. Fabrício, seja muito bem-vindo, o palco é todo seu. Bom, André, é uma satisfação participar desse encontro Papiro Circular, ainda mais na sua companhia. A Andrea tem uma jornada na área de sustentabilidade, na área de meio ambiente. Eu fico muito orgulhoso de poder estar aqui hoje, dividir um pouco, né, desse tema, desse debate, ainda mais na sua companhia, e trouxe aqui, vou deixar com você, até que você fez a gentileza de mencionar algumas obras, vou deixar aqui contigo o Código dos Resíduos, Gestão de Resíduos, o que diz a lei, e Direito dos Resíduos, Jurisprudência. São estudos recentemente elaborados, que eu fiz na área de sustentabilidade, queria deixar contigo em agradecimento. Eu que agradeço a gentileza e temos aqui um baita conhecimento para a gente se aprofundar. Muito obrigado, Fabrício. Eu que agradeço, André. Muito obrigado. E o nosso desafio aqui hoje é trazer um pouco da regulação, da legislação, da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, é trazer um pouco do que dispõe a lei, o que traz a Política Nacional de Resíduos, quais são as suas diretrizes, quais são as referências, o que está previsto, o que trata de economia circular a nossa legislação, logística reversa. Então, outros temas que permeiam o encontro hoje, Papiros Circular. Então, de novo, eu reitero o agradecimento e vou trazer um pouco aqui, então, do cenário da Política Nacional de Resíduos. Aqui, rapidamente, Andréa gentilmente fez a apresentação, mas comento, acho que tem 3 trabalhos que particularmente tenho muito orgulho de participar na implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Uma é na Organização das Nações Unidas, eu sou consultor no Brasil para trabalhos na área de resíduos. Também assessoro a Confederação Nacional da Indústria no Fórum de Entidades Gestoras que discute o sistema de logística reversa no Brasil, e coordeno também o primeiro MBA em ESG do país, da Trevisan, escola da Trevisan e da Exame Academy. Então, vamos seguir aqui. Como eu compartilhei com a Andrea, né, em agradecimento ao convite, deixei algumas obras aqui com ela, mas, veja, quem não receber, quem não tiver acesso, convido para acessar o meu site, fabriciosoler.com.br. Na aba Publicações, vocês vão encontrar um e-book, que é Direito dos Resíduos, Jurisprudência. Nesse material que eu publiquei o mês passado, estão consolidadas mais de 100 decisões judiciais dos tribunais brasileiros sobre resíduos. Então, plano de gerenciamento de resíduos, sistemas de logística reversa, eliminação dos lixões, disposição final ambientalmente adequada. Então, quem tiver interesse, é gratuito, um e-book, pode baixar e você vai ter acesso aí às principais decisões sobre o tema nos últimos anos no Brasil. Então, seguimos aqui com a nossa abordagem sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Estamos tratando da Lei Federal 12.305, de agosto de 2010, regulamentada no mesmo ano pelo Decreto 7.404 de 2010. E, na minha opinião, o principal conceito que essa legislação traz, que essa política traz, que nós chamamos de a PNRS, simplesmente, né, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, um dos principais conceitos é a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. Responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto, pessoal, significa o seguinte: é um conjunto de atribuições de poder público, de fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, leia-se, do setor empresarial, e dos consumidores. Então, cada agente, então, o poder público, o setor empresarial e os consumidores têm atribuições que são individualizadas e encadeadas para minimizar o impacto da geração de resíduo e, por consequência, o impacto ao ambiente e à saúde pública.
Bom, muito bem, Fabrício. Entendi. Responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. Cada agente, poder público, setor empresarial e os consumidores têm uma atribuição para minimizar, né, o impacto. Muito bem, mas como? Né, como viabilizar isso na prática? Aqui eu trago para vocês um primeiro ponto dentro do conceito de responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida, que compete ao setor empresarial, de novo, fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes. Primeiro, investir na melhoria dos produtos, para que sejam aptos à reutilização, à reciclagem e cuja fabricação gere a menor quantidade de resíduos possível. Então, nós temos aqui uma primeira diretriz da Política Nacional de Resíduos Sólidos, no âmbito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto, que incentiva, estimula e induz investimento na melhoria dos produtos. E o que inclui, naturalmente, as embalagens. Esse é um primeiro ponto bem relevante, então, quando nós tratamos, por exemplo, do reutilizável, da utilização de matéria-prima reciclada nas embalagens, do refil, do concentrado, vários modelos, várias formas de melhoria dos produtos, e aqui o destaque hoje é pelo fato de utilizar matéria-prima reciclada em novos produtos. Né? Utilizar as aparas de papel e papelão em novos produtos, o que está em linha com o conceito de responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. Nesse primeiro item é onde nós podemos fazer o link com a economia circular, por exemplo, do ecodesign. Você está melhorando o produto, está investindo na melhoria da sua embalagem, para que, ao final, gere a menor quantidade possível de resíduos. Um segundo ponto, dentro da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, é a informação, divulgar informações sobre como evitar, reciclar e reaproveitar os materiais. E, por fim, o terceiro pilar da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, no caso do setor empresarial, é implementar o sistema de logística reversa. Sistema de logística reversa são mecanismos para viabilizar o retorno do produto ou da embalagem após o uso e assegurar a destinação final ambientalmente adequada. Um bom exemplo é viabilizar medidas, a exemplo de investimentos, apoio, parceria com cooperativas e associações de catadoras e catadores de materiais recicláveis para viabilizar o retorno, né, do material descartado, no caso, papéis, aparas, papelão, ao setor empresarial para reaproveitamento e reciclagem. Nesse caso, nós temos o exemplo, né, da própria iniciativa que hoje aqui estamos tratando da Papyrus Circular. E aqui eu trago um detalhe que, por muitas vezes, alguns profissionais não abordam dentro da Política Nacional de Resíduos, porque ainda não está regulamentado no Brasil, que é quanto às embalagens. A Política Nacional de Resíduos Sólidos prevê de forma expressa que as embalagens devem ser restritas em volume e peso às dimensões do produto, projetadas para serem reutilizadas de maneira tecnicamente viável e recicladas, caso a reutilização não seja possível. Mas esse dispositivo, em particular, ainda não está regulamentado no Brasil, mas já é possível observar inúmeras iniciativas positivas, alinhadas ao conceito de economia circular, que melhoram as embalagens, utilizando, por exemplo, no caso concreto, a utilização de material reciclável, né, das aparas, papel, papelão, e novas embalagens, trazendo, né, de forma muito objetiva e prática o conceito de economia circular. Como eu falei, em que pese a economia circular não está ainda expresso na nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, na Lei Federal 12.305 de 2010, já é uma realidade, inclusive pelos dispositivos da lei, que, apesar de não prever a economia circular, traz mensagens nesse sentido, como investir na melhoria do produto, investir na embalagem, né, trabalhar para que sejam restritas em peso e dimensões aos seus volumes, projetadas para serem reutilizadas quando tecnicamente viáveis e recicladas. Então, e quem que é o responsável nesse ponto, de acordo com a Política Nacional de Resíduos? Quem manufatura as embalagens, quem fornece materiais para a embalagem ou quem coloca no mercado o produto embalado. E, especificamente,
No caso de logística reversa, então, nós falamos responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, melhoria do produto, melhoria da embalagem, informar e logística reversa. No caso das embalagens, acabamos de ver medidas que são previstas na política nacional para melhorar a embalagem, mas ainda não está regulamentado no Brasil, e temos os sistemas de logística reversa. Tema esse regulamentado. Mais uma vez, logística reversa, lembrando o que nós colocamos aqui no início, são mecanismos de viabilizar a coleta, o retorno do material para um novo ciclo de vida, visando a reciclagem e o reaproveitamento. Então, medidas como, por exemplo, apoio com cooperativas e associações de catadores e catadores de materiais recicláveis. Essa é uma iniciativa, inclusive, prevista na Política Nacional de Resíduos Sólidos e devidamente alinhado à realidade do Brasil, buscando trazer dignidade, melhor remuneração, renda para esses profissionais. E no âmbito dos produtos sujeitos à logística reversa, nós temos vários produtos já regulados no Brasil, desde a década de 90, como, por exemplo, pneus, agroquímicos, temos também óleo lubrificante, entre outros produtos que já eram regulamentados no país desde a década de 90. No entanto, a partir da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a partir de 2010, tivemos novos produtos regulamentados, como, por exemplo, lâmpadas, produtos eletroeletrônicos, medicamentos e, em particular, produtos comercializados em embalagens. Fabrício, que tipo de produto comercializado em embalagem? Alimento, bebida, cosmético, calçados. Então, imaginem o seguinte, todo aquele produto que nós consumimos nas nossas residências e que tem uma embalagem que nós descartamos no resíduo doméstico, no domiciliar. Então, esses produtos estão sujeitos à logística reversa em território nacional. Ah, entendi, Fabrício. Então é uma obrigação legal, mas quem faz o quê? Como que é essa logística reversa? Qual que é a atribuição de cada um dos agentes do ciclo de vida desses produtos que são comercializados em embalagens? Então nós começamos pelos consumidores. Nós, após o consumo de um determinado produto, o uso, temos a obrigação de fazer a devolução, a entrega desse produto aos comerciantes e distribuidores. Comerciantes e distribuidores, por sua vez, devem fazer a devolução aos fabricantes e importadores desses produtos, a quem compete finalmente dar a destinação final ambientalmente adequada, que no caso aqui em particular é a reciclagem. Então é esse o desígnio, o objetivo fundamental da logística reversa, é potencializar a reciclagem no país. E isso por intermédio de um instrumento que a Política Nacional de Resíduos Sólidos traz, que é o Sistema de Logística Reversa. Entendi, Fabrício, mas e os detalhes? Onde estão as metas? Quem faz o quê? Qual o prazo? Lembrando que eu gostaria de chamar a atenção, Sistema de Logística Reversa, portanto, é uma obrigação legal, tem um regulamento específico e uma das diretrizes da logística reversa é a gradualidade e progressividade. Então, nós começamos a implementação do sistema, ele é gradual e progressivo. Então, não dá para imaginar que um sistema de logística reversa comece em território nacional e, de uma hora para outra, atenda a todos de forma imediata, porque é algo gradual, porém progressivo, nós vamos crescendo. Não vamos longe, quando tratamos de resíduos no Brasil, se olharmos a fundo os dados, infelizmente o Brasil ainda convive com 2.500 a 3.000 municípios que ainda se valem de lixões, que é proibido por lei há mais de 50 anos. Então a logística reversa ela é gradual e progressiva. E ela pode ser regulamentada de diversas formas, tem diversos instrumentos. Como o que eu particularmente nutro um apreço muito grande, são os instrumentos de regulação consensual, são os acordos, os contratos. Nesse caso, no Brasil, nós temos o acordo setorial e o termo de compromisso, que nada mais são que contratos firmados entre o poder público e o setor empresarial para trazer as diretrizes de implementação da logística reversa. Então, pessoal, muito importante que hoje nós temos já no país um acordo setorial para embalagens em geral, que já data de 2015. 6 anos nós já temos regulamentação no Brasil, dispondo sobre o sistema de logística reversa de embalagens em geral. O que particularmente é motivo de orgulho, né? A despeito dos desafios e as medidas de aperfeiçoamento, o Brasil já dispõe de uma regulamentação própria.
E aqui eu queria trazer rapidamente um panorama dos últimos, desde a Política Nacional de Resíduos, as regulamentações do Brasil que tratam da logística reversa, em particular daqueles sistemas que prevêem embalagens, como, por exemplo, em 2012, nós tivemos o primeiro, lembrando que a lei é de 2010, logo em 2012 tivemos um primeiro acordo, um primeiro contrato, acordo setorial para embalagens de óleo lubrificante. Em 2015, é um marco, que é o Acordo Setorial de Embalagens em Geral, então, que trata dessa estruturação das medidas de retorno e destinação final, de reciclagem dos materiais das embalagens descartadas. Em 2018, nós tivemos um termo de compromisso para embalagens de aço. Em 2019, um acordo setorial para embalagens de eletroeletrônicos. 2020, embalagens de eletroeletrônicos também, por decreto, e também um decreto para embalagens de medicamentos. E, por fim, em 2020, um termo de compromisso específico para embalagens de alumínio. Então, vejam, pessoal, o sistema de logística reversa no Brasil já é regulamentado. O de embalagens de papel, em particular, data de 2015. Então, os fabricantes de produtos colocados no mercado em embalagem devem atentar a esse dispositivo, que já temos mecanismos no país para estruturar a logística reversa. E aqui, de fato, não é para entrar no detalhe, mas é só para chamar a atenção de vocês que nos acompanham para as regulamentações estaduais. Nós já temos no Brasil, aí pelo menos umas 10 regulamentações estaduais que tratam da logística reversa de embalagens. São várias normas estaduais, importante ficar atento aos prazos previstos em norma, então atentar às disposições dos prazos. Geralmente, os sistemas são implementados no decorrer de um ano, reportado no ano subsequente. Tem muitos programas, empresas sérias implementando esses sistemas no Brasil, né, programas estruturantes, muito bem organizados. A exemplo deste, inclusive, que a gente vai tratar hoje aqui no nosso encontro, que vocês poderão conhecer em mais detalhes. Então, é importante acompanhar também a regulamentação estadual da logística reversa. E queria aqui, caminhando para alguns desdobramentos aqui mais conclusivos, trazer alguns desafios da logística reversa em território nacional. Primeiro desafio da logística reversa no Brasil, na minha opinião, assegurar a participação efetiva de todos os agentes do ciclo de vida dos produtos. Bom, o que você quer dizer com isso, Fabrício? Quero dizer o seguinte, a lei prevê que a responsabilidade compartilhada é entre fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes. E que o sistema de logística reversa começa a partir do descarte pelo consumidor. Então, quando eu estou tratando do primeiro desafio, participação efetiva, então, desde os consumidores, comerciantes, distribuidores, fabricantes e importadores têm que assumir a sua cota de responsabilidade para, de fato, implementarmos o sistema de logística reversa no Brasil. Esse é o primeiro desafio. O segundo desafio, que é o que eu denomino de isonomia entre os agentes obrigados, é da mesma forma que o fabricante tem obrigação, o importador também tem, o distribuidor e o comerciante. Então, é assegurar que todos cumpram a regra. Infelizmente, nós temos aí, a lei é de 2010, nós estamos em 2021, o acordo setorial que traz a logística reversa de embalagens em território nacional é de 2015, mas ainda assim, inúmeras empresas desconhecem as suas obrigações, o que deve fazer, quais são as medidas para estruturar e implementar um sistema de logística reversa. Então, esse é um ponto. E lembrando, não é só fabricante, é fabricante, importador, distribuidor e comerciante. É isso que a lei determina. Um terceiro ponto é a desburocratização. Então, nós temos que simplificar essa logística reversa. Dispensar de licenciamento em alguns pontos, adotar mecanismos de controle, evitando a facilitar essa operacionalização da logística reversa de embalagens no país. O quarto desafio, que para mim é um dos mais relevantes, são os incentivos fiscais e econômicos. Deve ter desoneração na cadeia. O Mato Grosso do Sul, por exemplo, há pouco tempo, reduziu o ICMS de uma determinada para de 14% para 1%. Sucata de um material descartado. Então, são medidas indutivas. Temos que tratar o material descartado, o resíduo, que é uma matéria-prima secundária, que é um subproduto, de forma diferenciada e com mecanismos
mais simplificados e sem tributação, naturalmente, com um tratamento diferenciado para potencializar essa cadeia. Um quinto item dentro dos desafios é a harmonização normativa. Importante que, caso os estados, né, optem por regulamentar o tema, como a gente acabou de ver alguns exemplos ali, eu trouxe uma planilha sem entrar no detalhe, mas que essas regulamentações busquem um alinhamento, na medida do possível, com a norma federal, né, buscando as inovações que potencializam judicialização, risco, ações judiciais, embates. Então, buscar sempre harmonizar a norma estadual com o regulamento federal, conferindo maior segurança jurídica nessa operacionalização da logística reversa. Um sexto desafio é uma realidade hoje no Brasil, que as empresas que estão sujeitas à logística reversa têm a sua licença de operação condicionada à comprovação desse sistema. Significa o seguinte: se eu não tiver logística reversa, não há renovação de licença de operação. Então, é um ponto importante, impacta direto na operação das atividades empresariais. E agora, os últimos dois itens conclusivos dos desafios da logística reversa é um mecanismo de sistematização dos resultados. Nós temos bons programas no Brasil que estruturam cooperativas, veremos um deles aqui, tem outros tantos, e que a gente imagina que é importante uma sistematização da informação. E isso, há pouco tempo, para endereçar um desses desafios, foi lançado recentemente a Central de Custódia, que é uma iniciativa do setor privado para funcionar como um verificador independente, para atuar em parceria com o setor privado empresarial. E, por fim, o fortalecimento das cooperativas de catadores e catadoras de materiais recicláveis. Esse é um desafio importante, que, sem dúvida alguma, eu me orgulho muito de ver aí a ascensão, a melhoria das cooperativas, que são apoiadas pelos programas de logística reversa, e certamente nós estamos num caminho, né, longo a ser trilhado, mas começamos, e estamos, de fato, aqui já com um belo trilhar, e certamente será aperfeiçoado ao longo dos anos, com a implementação gradual e progressiva. E muito obrigado mais uma vez, queria aqui agradecer a Papyrus, né, o webinar Papyrus Circular, agradecer a Andréia de novo aqui pela mediação, pela coordenação desse encontro, e mais uma vez reiterar a profunda admiração pela sua atuação na área, desde sempre produzindo, trazendo conteúdo de muita relevância e qualidade para essa área ambiental, de sustentabilidade e agora economia circular. Obrigado. Eu que agradeço, Fabrício, a sua participação. O Fabrício trouxe informações muito relevantes, muito esclarecedoras, né, sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos.